Então, o texto bíblico fala, né? Jesus aparece aos 11 e a incredulidade de Tomé. Né? E disse depois Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou-lhes sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Né? Tremendo isso. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira alguma crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse-lhe: Paz seja convosco. Disse-lhe, disse-lhes a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. E Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Né? Então, Paulo nos relata também, em outro texto, né, que por essa causa ele se colocava de joelho, né, até que o caráter de Cristo fosse formatado em nós. Né? E hoje eu tive a honra de estar ali em intercessão, clamando, suplicando, buscando. Né? E nós temos em Belo Horizonte 9 regionais, né, e eu tenho a honra de conhecer todas as 9 regionais. E o meu amigo lá do Alto do Boa Vista, né, o Petit, ali a gente ia, aquele gravador CCE. Se eu fosse contar o que me aconteceu, poderia num detalhe esquecer. E na nossa empreitada, né, na nossa caminhada, né, a gente pôde viver o espetáculo glorioso dessa fé eficaz, inspirado no Príncipe da Paz, que tem nos colocado numa posição de vanguarda. Né? E muitos queriam ver o que a gente vê, né? E o que o ouvido humano não ouviu, né? Ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Hoje, quando eu estava vendo a súplica, o clamor, né? Ali na comunidade aqui do Alto do Glória, né? E a gente passa o filme, né? Lembrando das igrejas que ali estavam sendo emancipadas em 87, né? Ali tinha a igreja Batista também, e uma força-tarefa a gente comprou lá na região da Ressaca, né, na rua Jati 365. O pastor Márcio também empenhou e é uma verba financeira para a gente adquirir o lote na rua Jati 365. A igreja era lá no Serrano, né, no Batista Luz do Evangelho. E tanto eu quanto o pastor Geraldo Campos fomos dos Correios e Telégrafos, né? E vivemos aquele espetáculo glorioso, né, das nossas caminhadas, né? Nós tínhamos o Chiquinho, a máquina de ganhar medalha, né? Ele ia na São Silvestre. Aí o pastor Geraldo Campos lembra desse momento, né, do Chiquinho. Tivemos lá o João da Mata, né, em 83, quando ele ganhou aquela São Silvestre, foi um espetáculo. Também tivemos o outro Frank Caldeira, né, já pelo Cruzeiro. E nós estamos agora vivendo esse novo que sempre vem, né? E muitos estão lembrando, né, dos grandes comunicadores, né? A gente pode citar alguns, né? Lá do início do século, né? E o grande evento foi o telégrafo, né?
o Titanic, né? Ali naquela semana que afundou o Titanic. Lá na Vila Famosa estava surgindo o Santos e aqui em BH estava surgindo o decacampeão América, né? Em 1912 e ele ganhou de 16 a 25, né? E lá o Irineu Marinho, né? Da Organizações Globo, e já com avançada idade, com mais de 60 anos, o Roberto Marinho, né? E ele tinha um grande aliado, que era o Silvio Santos, né? Aliás, o Silvio Santos era amigo de todo mundo, né? E ele era amigo do pessoal da Record, ele era amigo do SBT, o SBT veio lá em 80, 81, e ele, né, a organização do Silvio Santos está aí também, e não custa nunca dizer, né, que Jesus tem nos colocado nessa situação, né, e que nós possamos levantar um clamor para que o Brasil, né, possa entrar nos trilhos, né, nos trilhos da comunhão dos santos, nos trilhos da paz, nos trilhos da alegria, do contentamento, dessa paz gloriosa que excede a todo entendimento, né? Nós tivemos uma primeira quinzena de abril aí festiva, aniversário do Túlio, do Cote, né, a missão Ágape, que teve lá uma participação maravilhosa ali no parque, com o Zé Rigo Nascimento Júnior, né, o filho do Zé Rigo Nascimento. E nós também com o poeta Guido, né? O doutor Matheus fez um grande elogio, né? A cirurgia que o Guido fez lá, né? No início de janeiro, né? Ele ficou lá no Odilon Beres, depois foi transferido para a Santa Casa. E eu fiquei muito honrado de poder ter participado, né? Desse momento, né? De comunhão e súplica, intercessão e todas as igrejas locais aqui de Belo Horizonte, as 9 regionais, né? A igreja do pastor é, aqui da Luz do Evangelho, né? O nosso amado pastor também Renato, aqui no bairro São José, né? E outros tantos lá no Salgado Filho, né? O Kesen, a Edna, né? Eles atravessaram Belo Horizonte, né? Para ir numa comunhão de 30 anos da nossa associação, que agora já vai fazer 32 anos, né? E o nosso querido pastor Geraldo Campos, né? Está meio fora de combate, mas Deus está guardando, trazendo ele de volta. E ele vai fazer 66 anos, né? E no mesmo dia, a nossa querida Angela, a nossa querida Ana Paula Valadão faz 49 anos, né? E o nosso querido pastor Antônio, aqui da região aqui da Rainha, né? Do Glória, aqui na Aventino, aqui naquela parte alta ali do Filadélfia, ali, né? Ele também está chegando aos seus 80, né? Dia 17 de maio. Eu e meu amigo, o irmão Nilton, chegando aos 70, né? O pastor Antônio é do dia 17, o Nilton é do dia 19, né? A minha prima Solange também é do dia 19, 72. E Deus tem colocado dentro da igreja dele, né? Que ele comprou com sangue precioso, essa confiança, né? Que se crermos, né? E se andarmos na luz conforme ele está na luz, né? O sangue precioso de Jesus nos purifica de todo pecado. Muito honrado de poder dar esse singelo depoimento, né? E pastor Cláudio Campo também recuperando, né? Nós tivemos com eles lá em Esmeralda, né? Lá naquele sítio glorioso, né? Naquela lagoa maravilhosa ali, na 040. E Deus é lindo, né? A palavra de Deus fala que Deus, o tempo todo, né? Deus ele nos leva, né? A um nível, né? De comunhão, né? Em todo o tempo sejam alvas vossas vestes, nunca falte o óleo sobre vossas cabeças, né? E o Senhor cogita meios, né, de alcançar os ímpios, né? Aqueles que, né, estão debaixo de uma sentença de morte, mas para isso Jesus veio, né? Ele veio para nos livrar dessa sentença de morte. O apóstolo Paulo ele nos dá esse lindo depoimento, né, sobre o Deus desconhecido lá no Aerópago, né? Quando ele cita, né, que nele vivemos, movemos e existimos, né? Feliz pela recuperação de todos. Pastor Paulo, né, que ele possa ter uma franca recuperação, né? Nós tivemos também agora, graças a Deus, o Guito está recuperando. Ontem nós tivemos lá a pastora Laelce, eu infelizmente eu não pude estar. Hoje, graças a Deus, minha filha chegou de São Paulo. Um beijo no coração, Sara, né, meu genro. O meu genro Marcelo também andou viajando aí, né, essas estradas. E como diz o saudoso Zé Rico, né? Nessa longa estrada da vida, né? Vou correndo e não posso parar, né? E nós não podemos parar, né? E nem ceder
um milímetro, uma polegada, né? O saudoso Glaico Terra Pinto falava isso, né? Em todo tempo sejam alvas vossas vestes, nunca falte o óleo sobre vossas cabeças, né? Nós temos aí o Jorge Ares, né, marchando para mais de 70, o pastor Antônio chegando aos 80, né? O nosso querido R. Soares chegou aos 77. No mesmo dia, o Juvenal, do SOS do Fogão, chegou a 88 anos, né? E o nosso saudoso Antônio Carteiro, 94, né? A mesma idade do Silvio Santos, né? Eu lembrei do que ele faleceu no dia do Zezé, né? Os filhos de Francisco, né? 17 de agosto, um sábado, né? E a Patrícia Bravanel também, né? Era do dia 4 de outubro. E ela chegou aos 47, né? Ela é 2 anos mais nova que a Ana Paula, né? Que vai fazer 49. Que o Senhor Jesus nos dê graça e que a gente possa crescer na graça, na estatura e no conhecimento desse Deus vivo e maravilhoso que vive e reina em nossos corações. E se Jesus, né, ele é onipresente, né, e se ele venceu a morte, cadê a vitória da morte? Né? Vamos preferir uns aos outros em honra, que é pelo amor que nós mostramos uns pelos outros, que verdadeiramente eles verão que nós somos discípulos de Cristo. Ô glória, ô vitória!